Já existe. São os fins que temos. São esse tipo de evangelho que é pregado hoje por aí. Mas aqueles que vivem a verdade, irmão, são aqueles que aguardam a vinda do Senhor e vão estar morando no céu com Jesus. Glória a Deus. Que é o que nós aguardamos. Pois bem, feita todas as coisas, todos os limites foram aniquilados, o plano eterno de Deus se cumpre através de Cristo. Por certo, é nessa ocasião que Jesus vai entregar o reino a Deus, ao Pai. 1 Coríntios 15, 24. Porque o último inimigo foi vencido. Qual é o último inimigo? A morte. É o último inimigo a ser vencido. Então nós temos um novo tempo, uma nova era de paz, de harmonia entre Deus e as suas criaturas. Tudo se fará novo pelo poder do Senhor. João vê, irmãos, uma aurora, ou a aurora do grande e eterno dia. Não haverá mais conflitos, nem tribulação, não haverá mais pecado e não haverá mais tentador. Porque o tentador é Satanás. Ele é o tentador. Não haverá mais um tentador. Não haverá mais um tentador. Não haverá mais pecado. A força dele é o pecado. Não haverá mais pecado. Essa harmonia será possível porque haverá novo céu e nova terra. O estado de pureza na chamada Nova Jerusalém. Vocês sabem que as cidades na terra são muito faladas, né? Dá-se muita importância às grandes cidades. A nossa cidade do mundo hoje, como Novo México, você fala em Paris, quem quer conhecer Paris, né? Quer conhecer Londres, Brasil, Rio de Janeiro, Nova York é a cidade que não dorme. Rio de Janeiro é a cidade, segundo eles dizem, maravilhosa. Né? Em Apocalipse nós vemos falar muito de uma cidade, de uma nação chamada Babilônia. Mas uma cidade onde tem o pecado, uma cidade onde há morte, violência. Tanto que quando ela cai, hoje diz, caiu a grande Babilônia, que embebedou a todos, elas foram como uma meretriz e todos caíram com ela, mas ela acabou, caiu a grande Babilônia. Mas a Bíblia fala também de uma cidade que será morada dos santos, que é a Jerusalém celestial. Como o pastor disse hoje aqui, a nossa pátria não é aqui. Ele pensa que a nossa pátria, ela está nos céus. Esta é a nossa verdadeira pátria que nós aguardamos. A nova Jerusalém. Esse novo estado de pureza. A história se encerra. Satanás e seus aliados, todos os ímpios, o inferno e a própria morte estão confinados no ardente lago de fogo. E é a segunda morte. O lago de fogo é o lugar que o diabo e os seus anjos, seus demônios, tremem só de pensar. Porque é lá que eles vão ficar, e todos aqueles que não servem e não glorificam o nome do Senhor. A igreja glorificada está com Cristo. Por quê? Porque é a sua noiva. Sabe o que significa isso? Aonde Jesus estiver, nós estaremos com Ele. Aleluia. Foi a sua promessa. Lá em São João capítulo 14. Isso é uma verdade. Crentes em Deus, crentes também em mim, na casa do meu Pai. Tem muitas moradas. Eu vou lá só para preparar o lugar e vou voltar e vou buscar vocês e vou levar para que onde estiver, vocês estejam também. Sabe por que Jesus quer isso? Porque Jesus quer o seguinte: naquele dia eu quero chegar diante do Pai e dizer: Pai, este aqui me serviu lá na terra. Pai, eu quero te apresentar este, eu tenho orgulho deste. Amém. Glória a Deus. E quem são esses? Somos nós que servimos a Ele. Mas aquele que nega Jesus aqui na terra, Jesus terá vergonha também de confessá-lo diante do Pai. Por isso não estarão lá. Aquele que hoje com vergonha, tem que ter vergonha de ser crente, né? Tem vergonha de ter uma Bíblia na mão, fica até caladinho. Está sem vergonha de quem? De Jesus? Jesus também se vergonha na cabeça. Mas aquele que não negar, aquele que serviu, se mostrar, olha, eu sirvo a Ele,
ou naquele que ele vai ter o maior prazer de dizer: Pai, este é o meu servo, este me serviu na terra. Há muitas moradas na casa do Pai. Jesus disse isso para nós. E disse: eu vou levar vocês. Glória a Deus. Esse estado de eternidade é tão real, e a Bíblia mostra isso para nós, que a grande dificuldade hoje que muitos céticos, pessoas incrédulas, têm dificuldade de acreditar no mundo espiritual ou sobrenatural. Se você tem uma ideia, o número de ateus no mundo está crescendo muito. O número de ateus no Brasil também está crescendo muito. Vocês já ouviram uma reportagem a respeito de um pastor de igreja que se tornou ateu? Ele disse: eu não creio mais em Deus. Ele está dando palestra para tudo quanto é lugar. Não é isso? Ele não crê mais em Deus. Há muitas coisas acontecendo. Sabemos, é claro, que muito dessas decepções que está ocorrendo é pela decepção das pessoas com a igreja. Quando eu falo igreja, não é a igreja imaculada de Jesus, a igreja está aí espalhada pelo mundo. Eu falo com a igreja como diz a instituição em si. Pela vergonha em muitos casos, pela falta de sabedoria de outros, começam a duvidar e a não crer. Quando vem, irmãos, a corrupção, quando vem tantas coisas acontecendo, então denigra a imagem da igreja, aí as pessoas passam a desacreditar. Hoje é tão sério isso que muitos já não creem mais em líderes das igrejas. Segundo o centro IBGE, o número da chamada igreja emergente está muito grande. Igreja emergente, pessoas que são, dizem, crentes do evangelho para dentro de casa. Quando eles falam: você que está religião, eu sou evangélico. Qual é a igreja? Não tem igreja, eu sirvo a Deus em casa. Diz que o número chega a 4 milhões. Aqui no Brasil é muita gente. Por que isso? É que nós estamos vendo acontecer hoje as decepções que a pessoa tem. Então são muitos ateus e declarados, como eles estão se declarando ateus hoje, né? Saindo do anonimato, estão se apresentando, querendo provar que Deus, no mundo sobrenatural, ele não existe. Mas nós sabemos que ele é real, pela nossa experiência com o Senhor. Aleluia. Pela palavra de Deus que mostra isso para nós. Jesus estava ressurreto aqui na terra, nos últimos momentos com os discípulos, ele estava conversando com ele, e de repente começou a ser elevado ao céu. Ele foi subindo ao céu, e os discípulos olhando para ele admirado, ele subiu abençoando os discípulos, dizendo: olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Ele subiu, e foi oculto por uma nuvem, e não viram mais, mas 2 varões apareceram, 2 anjos, dizendo: olha, esse mesmo Jesus convido, subindo ao céu, ele virá da mesma maneira a esta terra para buscar os seus. Jesus estava no corpo glorificado, ressuscitou, subiu ao céu. O céu é real, o céu é um lugar. E nós temos a certeza plena em Cristo Jesus. A igreja glorificada será com Cristo, é a sua noiva. Israel recebe a plenitude da bênção de Deus. Tudo está escrito sobre ele se cumpre. Todos que estiverem vivos agora estarão livres do pecado de uma vez por todas. É a vitória final. E ela me dizer para nós que a terra e os céus passarão. A terra e os céus passarão. Não está indicando aqui no texto o fim da existência. Os céus passarão. Não quer dizer que Deus vai aniquilar tudo daqui e vai fazer do nada de novo. Mas não é isso que o texto quer dizer. Deus fez isso lá no princípio, quando não havia nada, então ele criou os céus e a terra. Do nada. Do nada mesmo. Esse é um ponto que intriga muitos cientistas. Intriga muitos cientistas. Os cientistas renomados já descobriram que as coisas que existem hoje não tiveram uma causa inicial, assim, materialmente falando. Os cientistas dizem assim que alguma coisa aconteceu e começou a existir a matéria. Ele não sabe dizer como é que isso aconteceu, mas eu e você que fizemos ciência, nós sabemos. Foi o poder de Deus, da sua palavra. Aleluia. Os cientistas já sabem que tudo vem existir a partir do nada.
E nós vamos para a Bíblia e entendemos que Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra, quando nada existia. Do nada. Mas aqui, novos céus, nova terra, não é que Deus vai aniquilar tudo e vai criar do nada novo, não. Porque a palavra passarão, no grego é a palavra parerkomai, que significa passar de um estado para o outro, transformação, e não aniquilação. Pedro vai falar isso. 2 Pedro 3, 10 a 13, né? Ele falou de coisas tão profundas que eu acho que nem ele sabia o que ele estava falando direito. Ele fala que, havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressamos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos, ou seja, a matéria, ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia. Olha o que Pedro diz: os céus ardendo se desfarão, os elementos, ardendo se fundirão. Houve um tempo, algumas décadas atrás, que muitos intelectuais duvidaram dessa palavra de Pedro. Ele não sabia o que estava falando, que loucura é. Como assim essa destruição? Porque a ciência ainda não estava tão avançada como hoje. Mas passaram-se o tempo, a partir de 1914, 1945, bomba atômica. Hoje, o homem sabe que o próprio homem pode destruir a Terra com as suas bombas mais de 80 vezes. Vou repetir: o homem tem armas, pode destruir a Terra 80 vezes. E como é que essa destruição? Tudo vai se desfazer. Se as bombas estão aí explodirem, a Terra e tudo vai se desfazer. A Terra vai se desfazer. Só que eu vou mostrar para você a grandeza do nosso Deus aqui. As bombas do homem podem destruir a Terra 80 vezes, mas não podem destruir o universo, ou nem o nosso sistema solar. Mas o Deus que nós servimos, com o seu poder, Ele pode fazer queimar todo esse universo. E aqui dizendo, os céus passarão por essa renovação, essa transformação. Então não é que vai desaparecer, mas Deus, a partir desse processo, Ele vai trazer novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ele vai fazer isso. E é nesse novo céu e nova terra que dará continuidade ao seu plano, ao seu projeto. Se o raciocínio comigo aqui, a preocupação de muitos, pastor, se vai acontecer isso, se tiver alguém aqui, como é que vai ser? Quem vai sobreviver? Se pensar bem, no final do milênio, nós teremos pessoas aqui que não foram seguir a Satanás, continuar servindo a Cristo. Pessoas aqui na terra durante 1000 anos, servindo a Jesus. Aí vem o trono branco, eles não vão estar lá, porque ali é o julgamento. Essas pessoas que estarão aqui, e essa terra vai ser renovada, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão morrer. Vamos saber que elas foram transformadas. Elas vão se queimar, vão ser destruídas? Não. Eu acho algo até simples falar aqui. Eu me reporto ao texto lá do Antigo Testamento dos 3 jovens judeus. Lembra dos 3 jovens judeus? Foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida quantas vezes mais? 7 vezes. Eles se queimaram? Por que não se queimaram? Não. Por quê? Porque Deus protegeu eles daquela fornalha. Eu creio que é um Deus que, se houver todo esse fogo aqui e tiver pessoas aqui, Ele pode muito bem preservar estas pessoas. É verdade, amém. Novo céu e nova terra. E aqui nós falamos a respeito da Nova Jerusalém. O mar não existirá mais. Não estará nessa nova terra. Qual o problema com o mar? Mar aqui, irmão, é ciclo de inquietação. Fala de mar, tem a ver com rebelião, que não haverá mais. É referência que se faz à não existência do mar no contexto histórico de João,
As pessoas daquela época tinham muito medo do mar, muito espanto que os antigos tinham pelos oceanos. Pensar que o oceano estava cheio de bestas, cheio de animais, coisas esquisitas, tinham medo mesmo. O mar, no contexto de João, hoje nós sabemos que não era bem assim, mas no contexto dele, era isso. E mar tinha a ver com essa rebelião, inquietação. O que ele quer dizer? Que não haverá esse tipo de coisa. Sofrimento, não haverá mais morte, dor, choro, ou qualquer coisa que tire a paz. Pecado totalmente aniquilado, não existe mais. Não existe mais o pecado. Vamos viver eternamente servindo ao Senhor. E essa mancha que é o pecado. Aí você vai entender por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi para isso, para aniquilar, uma vez por todas, amém, o pecado. Vidente João tem uma visão final, maravilhosa e gloriosa. Ele vê a cidade santa, o lar dos remidos, a Jerusalém celestial. João contempla essa cidade descendo do céu. A sua natureza. Cremos que o texto fala de uma cidade literal e não simbólica, porque ela tem fundamentos, tem porta, tem muralha, tem rua. Agora, qual é a forma dessa cidade? Cúbica. O que quer dizer? Que é um cubo. Quadrangular, né, o formato dela. Mesma largura, mesma altura. Aqui em quilômetros está em torno de 2.400 quilômetros. E assim. E assim. 2.400 quilômetros. É muita coisa. Muita coisa. Foi dividido em ruas. Só em cada pavimento daria você ter talvez em torno de 8 milhões de ruas. Se for fazer uma por cima da outra, é um número incontável. Mas o que eu quero destacar aqui não é a questão da sua forma. Quer dizer, de 2.500 não vai dar para caber muita gente, né, pastor? Então todo mundo vai caber nessa cidade, né? Dá até para fazer um shopping lá, será que dá? Não vai ter shopping lá não. Mas o que interessa aqui não é a forma que ele dá ali, não é que vai caber muita gente. Se analisar bem, essa forma como um cubo, ela se assemelha àquele do Antigo Testamento. Sabe aqui que se assemelha? A arca. Qual era a forma da arca? E qual era o símbolo da arca? Que Deus estava presente. E é o mesmo símbolo como fosse uma arca. E o que Deus diz para nós? Que Deus estará no meio dela. É o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará. Deus vai estar. Olha a semelhança com a arca, que era a presença de Deus. Isso quer dizer que é um local que a presença de Deus estará ali conosco para sempre. O veremos como Ele é. O veremos face a face. Aleluia. Porque eu tenho esse fundamento, 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos, 12 portas, que são as 12 tribos de Israel. Você vê que a igreja é formada tanto pelo povo de Israel, quanto pela igreja que é aqui representada pelos apóstolos. Eles são o fundamento. Mas temos ali as portas que é o próprio Israel, o povo de Deus, que de fato abriu essas portas para que pudesse vir o Cristo, o Filho de Deus, que nasceu no meio do povo judeu para trazer salvação a todos nós. Então eles estão aí como fundamento, como portas nesta cidade, representativamente falando. Seus habitantes, embora se diga que ela é a noiva do Cordeiro, evidentemente pessoas moram nela. Essa cidade não tem necessidade de um templo, quando o próprio Deus do Cordeiro constitui o seu templo. Isso quer dizer que o Trino Deus habitará ali. E nós estaremos ali. É dito que as nações andarão à sua luz.